Querido amigo, hoje vamos estudar o capítulo 41 do livro de Gênesis. Como você deve estar lembrado, em nosso último programa vimos que José ainda estava na prisão depois de ter sido esquecido pelo copeiro-chefe do rei do Egito. Lá ele ficou na prisão sofrendo naturalmente a dor da injustiça e da ingratidão. Continuava ele na prisão por mais 2 anos, sem ter praticado crime algum. É horrível se sofrer inocentemente. Apesar de José se colocar sempre acima dos seus problemas e prosperar no meio das adversidades e problemas, isso não quer dizer que ele fosse insensível, que ele não sentisse as injustiças e maltratos que sofria. Quer dizer, ele sofria na carne e, com certeza, até no espírito, tudo aquilo que estava lhe trazendo problemas. Por quê? Porque ele não era apático, ele não era uma pessoa indiferente, ele não era insensível. Porém, o seu sentimento, o seu sofrimento, isso que é importante nós destacarmos, não o tornou uma pessoa revoltada nem frustrada. Ele sofria tudo e sofria sabendo que mais cedo ou mais tarde Deus faria justiça e cumpriria com as suas promessas para com ele. José sabia que, a despeito de tudo aquilo, Deus o estava guiando e dirigindo. No seu final, tudo daria certo. Eram os caminhos escolhidos por Deus para José palmilhar. Ele podia sofrer, mas ele nunca se desesperava. Esse era José. Nesse texto vemos mais um paralelo entre a vida de José e a vida de Jesus. Você se lembra que nós estamos em programas alternados, estamos colocando sempre um ou outro paralelo para que você perceba sempre como que Deus foi mostrando como seria a sua salvação em Jesus Cristo através de vários personagens bíblicos. E nós estamos fazendo paralelos entre a vida de José e a vida de Jesus. Vamos ver agora um paralelo em que José salva muitas nações, salva pessoas de todas as partes que vinham ao Egito buscar alimento. José nos lembra, então, mais uma vez, a pessoa de Jesus Cristo. Nesse paralelo, ninguém melhor do que Jesus prova o amor de Deus pelos homens todos. Por quê? Porque José, através da sua atuação, provou o cuidado e o amor de Deus pelas nações, distribuindo alimento para todos os povos. Nós vemos o plano de Deus para o mundo, para salvar da fome, naquele caso específico, a humanidade toda. E Cristo, Cristo veio para salvar a todos nós que cremos. Mas isso não quer dizer que todos serão salvos. Aqui no caso de José, vemos que povos de diversas partes do mundo vieram comprar alimento e foram supridos. Se não tivessem vindo, o que teria acontecido? Teriam morrido, a despeito de haver abundância de alimento no Egito. Da mesma forma, muitos poderão e podem vir a Jesus, mas é preciso que venham até Jesus, para que pela fé sejam salvos pelo Senhor Jesus. Veja só, a salvação da pessoa é uma decisão sua, uma decisão individual. Ninguém pode salvar a alma de uma pessoa, só Cristo pode. Quando essa pessoa, pela fé, o aceita como Salvador. Assim também, só quem fosse ao Egito, crendo que lá obteria alimento, poderia ser salvo daquela terrível fome que atingia todo o mundo. José foi, então, semelhante a um tipo de Jesus, porque nos mostra que em Jesus, quem vai até ele com fé, é salvo pela graça misericordiosa do nosso Deus e Pai. O que queremos enfatizar aqui também é que na vida de José, com todos aqueles altos e baixos, Deus tinha um plano. Nós temos que entender que Deus tem um plano para as nossas vidas. Parece ser essa a verdade mais importante desse capítulo. Todos nós passamos por experiências bastante duras, mas nem sempre sabemos por que sofremos. Em muitas ocasiões, ficamos perplexos diante de uma determinada adversidade, de um determinado problema, de injustiça, de calúnia, de perseguição ou de diversas necessidades.
Então a vida de José é uma resposta para essas tais questões. Só depois é que entendemos bem o porquê das agonias de José. Deus o preparava para uma grande obra. Deus usa métodos e meios que nós não aceitamos, como as adversidades, como os contratempos. São métodos que não são agradáveis para nós. José aprendeu a ser paciente e a ser perseverante. Como José poderia cumprir uma grande missão como aquela? Ora, se não fosse através de provações como aquelas, José certamente não aprenderia a ser aquele instrumento maleável na mão de Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, conforme lemos em Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência produz esperança. Então, a tribulação desempenha um papel muito importante na vida de uma pessoa, de um crente. Os problemas não vêm à nossa vida sem qualquer propósito, sem uma finalidade superior. Quem visse José sendo desprezado pelos seus irmãos, vendido como escravo pelos seus irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, preso injustamente e esquecido até injustamente pelo copeiro-chefe com muita ingratidão, só podia pensar o seguinte: se trata de uma pessoa destituída de sorte, desprezada por Deus, que estava completamente errada, que havia nascido com uma sina de sofrimento e de humilhação. Mas tal ponto de vista, ou uma interpretação dessa maneira, se constituía num grande erro, pois pelos caminhos da tribulação, Deus estava forjando nele, em José, um grande homem, para que fosse através das suas mãos, salvo o Egito, todas as pessoas que tinham fome naqueles dias, e que através da família de Israel, que era a própria família de José, para que essa família fosse preservada, e dessa família então viesse quem? Exatamente isso, o Salvador, o Messias prometido, o Rei Davi, depois o Senhor Jesus. Como nós já nos referimos, Deus tinha um plano de trazer Jacó e a sua família para a terra de Gósen, no Egito, tirando assim o seu povo escolhido daquele ambiente em que estava no meio dos cananeus, que era uma terra corrupta e abominável. Como nós vamos ver nos programas posteriores, Deus criou uma grande nação, a grande nação de Israel foi formada no Egito, e isso começou exatamente nesse tempo que estamos estudando, no tempo de José. Foi, portanto, um homem providencial, José, nas mãos de Deus, preparado adequadamente e cuidadosamente por Deus para o desempenho de ações maravilhosas, especiais, que faziam parte desse plano divino. Assim, querido amigo, não se desespere se as coisas não estão indo bem para você. Examine se o seu sofrimento não é devido a algum pecado, algum erro que você chegou a cometer e que agora está colhendo, como Jacó colheu, fruto daquilo que ele semeou. Agora, se for um erro, peça perdão a Deus, como Davi fez quando ele era rei de Israel. Eu confessei-te o meu pecado, e o meu pecado jamais encobri, disse Davi. Agora, se não se trata de algo que você fez errado, de algum pecado na sua vida, então sofra a sua tribulação com paciência, porque a tribulação, quando encarada sob essa perspectiva cristã, produz virtudes maravilhosas em nossas vidas. E o texto de hoje, que nós vamos estudar agora, realmente nos mostra exatamente essas questões. Do versículo 1 até o versículo 8, encontramos o relato do sonho de Faraó. Sonhou o grande rei do Egito, a maior nação da época, que 7 vacas magras e feias da margem do rio Nilo comiam 7 vacas gordas e formosas que pastavam no carreçal, isso é, nas vegetações banhadas. Não foi um sonho, na verdade, foi um pesadelo. Acordou e dormiu novamente. Sonhou mais uma vez e viu em seu sonho 7 espigas mirradas, queimadas pelo vento oriental. Esse vento era chamado siroco, vindo do deserto. E essas espigas mirradas
devoravam 7 espigas grandes e cheias. Mais um pesadelo, mais um sonho indecifrável. Ao acordar pela manhã, o faraó convocou todos os seus magos e todos os sábios do Egito, contou-lhe os 2 sonhos, mas não encontrou ninguém com capacidade para interpretá-los. Na verdade, esses homens que foram chamados eram adivinhos, eram feiticeiros, eram sacerdotes que se diziam possuidores de conhecimentos ocultos. Mas, como nós vemos, não conseguiram descobrir nada. Esses homens que atuavam através das suas próprias sabedorias, na verdade, atuavam por força e poder de poderes demoníacos. Eles não conseguiriam interpretar os sonhos de Faraó. Por quê? Porque eles eram limitados nessas ações, no poder de Satanás. Agora, diante do único Deus, o Criador, não há poder, não há sabedoria que possa ser comparada com a dele. O nosso Deus é soberano e sobre tudo e sobre todos. E nele nós temos a clareza de todas as coisas que são indecifráveis para nós. Do verso 9 ao verso 13, a narrativa nos dá conta de que o copeiro-chefe interveio diante daquela situação e pediu licença para o faraó e contou-lhe que, uma certa ocasião, tinha acontecido com ele lá na prisão, há 2 anos atrás, a interpretação de um sonho seu. Contou-lhe que, quando estava preso, junto com o padeiro-chefe, no mesmo dia sonharam sonhos diferentes, e esses sonhos foram interpretados por um hebreu, por um outro prisioneiro, e foram interpretados corretamente. Finalmente, o copeiro-chefe lembrava-se de José. Só depois de 2 anos, mas graças a Deus, na hora certa, no momento certo. Finalmente, José estava sendo lembrado. Mas, como havíamos falado no programa passado, essa demora de 2 anos fazia parte do plano de Deus, de restituir a liberdade a José e colocá-lo num posto de destaque no Egito, para que ali, então, ele cumprisse os planos divinos em relação a Israel, a sua família e ao futuro povo de Israel, a futura nação de Israel. E nos versos 14 a 24 encontramos relato de que José rapidamente foi chamado e liberto do cárcere, da masmorra. José estava com um aspecto sofrido. Embora estivesse sempre com seu ânimo firmado por confiar no Senhor, o seu físico se ressentia dos maltratos da prisão. Não era um lugar agradável de ficar. A sua barba estava crescida, suas roupas estavam corroídas. Querido amigo, mesmo sendo um servo de Deus, o sofrimento fazia parte do plano divino de forjar em José um caráter provado e aprovado. Não se assuste, nem se desespere, se você passar por momentos semelhantes a esse de José. Ser salvo, repetimos mais uma vez, ser amigo de Deus não nos isenta das tribulações e das aflições da vida. José preparou-se então rapidamente e adequadamente para estar na presença do faraó. Ele fez a barba, se trocou e ali ouviu então o relato do próprio faraó ao seu drama. O faraó disse que ele tinha sonhado, mas ninguém pudera interpretar os seus sonhos. Os mais sábios e os mais poderosos do Egito não tiveram capacidade para interpretar aqueles sonhos. José, então, cheio de coragem, disse ao faraó que a capacidade de interpretar os sonhos não era dele. Essa capacidade vinha de Deus. As palavras do verso 16 são muito bem claras. Isso não está em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. José usou então aquela oportunidade para engrandecer a Deus e ao seu poderoso nome. Que testemunho! Que homem era esse José? Era um homem cheio de fé. Ele disse ao faraó que Deus é que daria a interpretação correta, mesmo sem ter ouvido o relato dos sonhos. Será que eu e você temos essa plena confiança em Deus? Será que temos fé para fazer afirmações como essas? Vale a pena avaliarmos a nossa fé. Vale a pena avaliarmos a nossa vida de fé diante do Senhor. Faraó então contou-lhe os sonhos detalhadamente e no final disse a José que ninguém foi capaz de interpretá-los. E a leitura do versículo 25 nos dá a dimensão do poder de Deus e a confiança de José. As palavras do versículo 25 são as seguintes. Então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer.
Querido amigo, você reparou novamente a plena confiança de José em Deus? José disse ao faraó que, na verdade, o sonho fora dado por Deus, e somente Deus é que poderia interpretá-lo. E, de fato, assim ocorreu. Do versículo 26 a 32, José interpreta o duplo sonho de Faraó, destacando mais uma vez o poderio e a grandeza do Senhor. José revelou ao Faraó que o Egito experimentaria 7 anos de grande fartura, de grande abundância na plantação e na colheita de alimentos. Depois disso viriam 7 anos terríveis de fome e de grande escassez que fariam esquecer os 7 anos de fartura. José também disse ao Faraó que Deus se apressava em realizar aquela grande obra. Esse era José, um homem já com 30 anos, um homem que já passara pelo menos 10 anos na prisão, sendo experimentado, sendo provado e preparado por Deus. José sempre confiou em Deus, e mesmo diante da interpretação que antevia uma grande fome no Egito, ele foi ousado em dizer que Deus faria com que aquele sonho se realizasse bem rapidamente. Querido amigo, o surpreendente é que José, além de interpretar os sonhos, ele teve ousadia, veja só, ele tinha sido preso, estava saindo da prisão naquele momento, e ele tem a ousadia de aconselhar o faraó o que Faraó devia fazer para governar o maior império da época. Nos versículos 33 a 36, certamente orientado por Deus, com a sabedoria divina, José aconselhou o faraó a colocar sobre o Egito um administrador, um homem sábio e ajuizado, e através dele outros administradores para juntar durante os 7 anos de fartura uma grande quantidade de alimentos para enfrentar os 7 anos de escassez. José, além de interpretar os sonhos, orientou ao faraó o que fazer. E ele fez tudo isso, José, porque Deus o estava orientando. A reação foi imediata. O versículo 37 nos diz o seguinte: o conselho foi agradável ao faraó e a todos os seus oficiais. Você pode imaginar a grandeza do nosso Deus? Ele tirou um servo seu da prisão, de um longo período de prisão, e o colocou diante do homem mais poderoso da terra, o rei do império mais poderoso da terra, o grande Egito, e esse ex-preso, com a sabedoria divina, aconselha agora a Faraó como deve administrar o seu império, o seu Egito. Querido amigo, esse é o nosso Deus. É assim que ele age conosco. O Senhor nos usa para a sua honra e para a sua glória. E no versículo 38, diante desse conselho admirável, o Faraó novamente ficou perplexo. Quem poderia ocupar um cargo, uma função tão importante como essa? Quem poderia executar um plano tão brilhante como aquele? E aí o próprio Faraó, ele mesmo, reconheceu que somente alguém possuidor do Espírito de Deus é que teria condições de realizar tal feito. Então, nos versos 39 até 45, lemos que o Faraó reconheceu que ninguém teria melhor condições para realizar, para concretizar aquele plano tão sábio que não o próprio José. E assim foi feito. José foi aclamado governador do Egito, recebeu o anel de sinete, recebeu roupas de linho fino, isso é, roupas da realeza, e ainda recebeu um colar de ouro, demonstrando que ele era alguém agora que tinha toda a autoridade sobre a terra do Egito. Além disso, José ganhou um outro nome, um nome egípcio. Veja só esse nome, Zafenate-Paneia, que quer dizer o seguinte: Deus falou e ele vive, ou então, aquele que sabe que revela coisas. José também recebeu como esposa Azenate, filha de um sacerdote de On, uma terra que posteriormente seria chamada Heliópolis, cidade do sol, e ficava a uns 16 quilômetros da capital do Cairo, da capital do Egito, a atual cidade do Cairo. O registro do versículo 46, da idade de José, assinala uma história que começou quando ele tinha 17 anos, conforme 37:2. E seria completada essa história 20 anos depois, quando ele estivesse com 39 anos, conforme vamos encontrar esse relato em 45, 6 e 7. Esse período de tempo é bem semelhante àqueles que Abraão e Israel experimentaram entre a promessa e o seu cumprimento. Durante esses períodos, Deus foi trabalhando com seus servos,
tornando-os homens conforme o seu querer. É assim que Deus age. Graças a Deus por suas ações em nossas vidas. Deus nos quer cada vez mais semelhantes a Ele. Depois de tudo isso e diante das novas atribuições, nos versos 47 a 49, nos dão conta que José percorreu toda a terra do Egito e ajuntou muitíssimo cereal, preparando o Egito para aqueles 7 anos de escassez. O texto também narra os nascimentos dos 2 filhos de José. Manassés, que significa Deus me fez esquecer de todos os trabalhos e de toda a casa de meu pai, e Efraim, que significa Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Querido amigo, veja como José entendia a vida. Até no nome dos seus filhos, ele reconheceu a bondade e a misericórdia, o plano de Deus sobre a sua vida. José nos desafia a olhar a vida sob a perspectiva divina. O texto termina, enfim, com os versículos 53 a 57, dando-nos conta que depois de recolher todo o mantimento que foi produzido durante os 7 anos de fartura, José foi administrando os 7 anos de escassez, abrindo as portas dos celeiros, vendendo aos egípcios e a todos os moradores das outras nações o alimento necessário para suas subsistências, porque a fome tinha, na verdade, atingido o mundo inteiro. Querido amigo, quantas lições, graças a Deus, quantas lições nós vimos nesse texto. Que mudança de vida tão radical Deus proporcionou a José. E sabe por quê? Porque José foi um homem de fé. José confiou completamente em Deus. Será que Deus pode fazer isso com nossas vidas? Com certeza. Basta confiarmos no Senhor. Minha oração é que nossas vidas possam imitar a vida de José. Querido amigo, chegamos ao final assim de mais um programa, mais um estudo, e nós queremos agradecer por sua atenção. Continue orando por esse programa, anote o nosso endereço e nos escreva. Espero por sua companhia no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe ricamente. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.